Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Importância do jorei nos ombros. Em problemas de tuberculose, coração, pulmão e estômago. Quero ressaltar mais uma vez ainda a importância do jorei nos ombros, no caso da tuberculose. O efeito é maravilhoso, o mesmo acontece em se tratando de doenças do coração, do estômago e pulmão. Para terem certeza das minhas ideias, observem que os doentes cardíacos infalivelmente têm rigidez no lado esquerdo do ombro. As toxinas aí acumuladas, depois de certo tempo, descem e se depositam em volta do coração e começam a pressioná-lo, ocasionando falta de ar diagnosticada pela medicina como asma cardíaca. Também a asma, bronquite, doenças muito comuns, são causadas por toxinas dos ombros, que se acumulam no diafragma. Como consequência, o coração desempenha mal suas funções e a atividade pulmonar fica prejudicada. É, portanto, de suma importância ministrar jorei nos ombros para dissolver as toxinas aí acumuladas. Com isso, a atividade pulmonar se normaliza, em consequência do melhor desempenho das funções do coração. Como vocês já sabem, no plano do espírito, pulmão é água e coração é fogo. Então, a força do fogo aumentada ativa a água. É por esse motivo que um bom desempenho do coração influencia beneficamente o trabalho pulmonar. Também, a melhora do apetite, da sensação de sabor dos alimentos, é resultante do jorei ministrado nos ombros. De fato, foi o estômago que começou a exercer melhor as suas funções devido à ação da luz divina sobre ele. Portanto, reafirmo, ombros livres de toxinas trazem como resultado melhores condições de funcionamento do pulmão, do coração e do estômago. Em consequência, os demais órgãos não sofrerão grandes abalos. Em problemas do fígado, rins e pâncreas, disfunções hepáticas, renais e pancreáticas são causadas por toxinas que desceram dos ombros. No caso de problemas do fígado, essas impurezas são oriundas do ombro direito, de onde descem e vão pressioná-lo. Daí se originam a icterícia e os problemas com a vesícula biliar, especialmente uma inflamação chamada colicistite. Quando é um rim que não funciona regularmente, a causa reside nas toxinas que desceram dos ombros e se acumularam na cintura e na região dos quadris. Em se tratando de doenças do pâncreas, como diabetes, por exemplo, elas desceram do ombro esquerdo, local onde se deve, por isso, ministrar jorei. Em problemas com a cabeça, hoje em dia, é a cabeça uma das partes do corpo mais usada. Daí ser grande o acúmulo de toxinas que atingem especialmente o cérebro. São também estas oriundas dos ombros, ponto onde se deve ministrar o jorei, para que sejam eliminadas aquelas impurezas acumuladas no cérebro. Algumas toxinas atingem a região occipital, parte posterior da cabeça. Estas, quando se dissolvem, provocam disenteria que, em certos casos de propagação intensa, chega a apavorar a população, determinando até atitudes de alerta das secretarias de saúde. Nessas ocasiões, uma das recomendações mais ridículas, a meu ver, é que se lavem as mãos, como tentativa de evitar que o mal se alastre. Na verdade, a disenteria consiste apenas na eliminação de toxinas acumuladas na parte posterior da cabeça. Estas é que devem ser eliminadas como medida profilática. Conclusões. Pelo que foi exposto, dá para concluir que a maioria das pessoas tem solidificações nos ombros e em volta do pescoço. Problemas esses que de fato constituem a causa de muitas doenças.
Primeiramente, as toxinas se concentram nos ombros e depois em volta do pescoço. Então, fica muito mais fácil o processo de dissolução quando o jorei é ministrado diretamente nos ombros, onde, na verdade, está o ponto focal de todas as doenças. Exceção. No caso da paralisia, o ponto focal não está somente no ombro, mas no pescoço. Normalmente, pessoas que sofrem paralisias têm ombros moles, pois as toxinas se concentram no pescoço e daí penetram direto no cérebro. É possível observar que, infalivelmente, pessoas paralíticas têm solidificações no pescoço ou no lado direito ou esquerdo e também na região occipital. Outras observações. As toxinas acumuladas nos ombros, no geral, descem para a parte inferior do corpo, enquanto as que se concentram no pescoço sobem para a cabeça. A tendência normal é de as toxinas se acumularem nas partes do corpo mais usadas, de acordo com as diferentes profissões exercidas pelas pessoas. Quando alguma toxina do pescoço se dissolve e repentinamente penetra no cérebro, provoca derrame e paralisação de partes do corpo. Em casos de paralisia, sua manifestação ocorre sempre no lado oposto ao das solidificações. Assim, se as toxinas se acumularam à direita do pescoço ou da cabeça, a paralisação se dá no lado esquerdo do corpo e vice-versa. A maioria dos esportistas só consegue dedicar-se à sua modalidade por um curto período de vida, porque tem os ombros normalmente muito duros. Quem pratica arremesso de peso, salto com vara e natação, por exemplo, força em demasia os ombros, que se tornam, em consequência, muito rígidos. Crianças com dificuldades de aprendizagem geralmente apresentam rigidez nos ombros. O mesmo acontece com os bebês que choram muito ou são nervosos demais. Também problemas como febres frequentes e inflamações nas amígdalas são provenientes de toxinas acumuladas nos ombros. A escrofulose, infecção dos gânglios linfáticos do pescoço, que deixa as crianças pálidas, tem a sua origem nas toxinas solidificadas no pescoço. Para resolver o problema, deve-se ministrar jorei nesse local. A região occipital corresponde às áreas do sentimento e da razão. Por isso, quem age em demasia em função das emoções ou utiliza muito o raciocínio, acumula toxinas na parte posterior da cabeça. Há certas pessoas que passam a vida toda preocupadas com o futuro, com o presente, com a situação do mundo e etc. Nesses casos, acumulam toxinas no topo da cabeça. Quem usa muito a cabeça ou empreende grande esforço de memória fazendo pesquisas, lendo livros ou memorizando assuntos referentes a questões diversificadas, acumula toxinas na região frontal, onde é preciso então ministrar jorei. Conclusões gerais. Em síntese, o fundamental é ministrar jorei nos ombros, de frente para trás e de trás para frente. Quando estiverem muito enrijecidos, irradiar luz de cima para baixo. Para resolver problemas que afetam a parte superior do corpo, centralizar jorei no ombro e em volta do pescoço. Para manter a saúde, o ponto focal mais importante é o ombro. Portanto, devotar a ele a atenção máxima, avaliando-lhe periodicamente o estado em que se encontra. Ombros sem rigidez, bem moles, indicam muita vitalidade. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Bom, esse ensinamento que eu li, né, é a arte do jorei. Normalmente, quem ministra jorei consegue entender mais, né? Quem recebe, pode ser que comece a entender, né? E aqui a gente também verifica que a gente entende um pouco do corpo humano, né? A meditação ensina, né? E outra coisa interessante, onde ele fala que todas as toxinas, primeiro, elas chegam no ombro. Então, quer saber se tem toxina? Aperta.
Se tá Tem duro, muito. tá duro é porque tem. Às vezes aperta, dói, é porque a toxina já começou a querer ser eliminada. Então ele fala que toxina no ombro, a tendência é descer. Toxina no pescoço, a tendência é subir. Então vamos imaginar, a pessoa está com problema no joelho. Aí ela quer joelho no joelho. Ela faz joelho no joelho, não tem resultado, demora. Se fizer joelho no lado do ombro, onde está o problema na perna, logo já vai melhorar. Né? Então isso é ponto focal. Você ir aonde está o problema. Não é onde está a dor. É que nem, o São explica que dor e toxina é que nem você imaginar o palco e o camarim de um teatro. Onde está acontecendo o teatro é no palco, mas no camarim é que tudo é preparado. Então a dor é como se fosse o palco. Ali você está vendo, você está sentindo, mas o problema está no camarim. Aonde? No ponto focal. E onde é, normalmente? No ombro. Em alguns casos, no pescoço. Outra coisa, entendendo assim, vamos imaginar que o nosso sangue circula por todo o corpo, como se fosse um rio, né? O sangue, quando está livre de impureza, ele corre normalmente. Aí ele passa pelo rim, o rim faz o trabalho de filtrar, o que é nutriente volta para a corrente sanguínea, o que é impureza sai através da urina ou de outra parte do corpo. Quando está com excesso de sujeira, que a gente chama de toxina, o rim começa a ter problema para eliminar. E ele não consegue, ele começa a segurar, fica tudo parado ao redor dele. Aí é quando você começa a ter problema nos rins. Aí, quando ele está com excesso, ele começa a subir para a coluna, é quando você começa a ter problema de coluna. Tudo isso que é toxina úrica, xixi, impureza, que deveria ter sido eliminada, mas não foi. Então, imaginando que o sangue, a corrente sanguínea é um rio, quando você vê sujeira no rio, no leito do rio, da onde está vindo a sujeira? Tem que descobrir. Porque se você limpa naquela parte o rio e está sujo lá em cima, vai vir mais sujeira. Então é isso que o Meixão explica. O ombro é onde está a sujeira do rio. Se você limpa a sujeira do resto do corpo, vai vir mais sujeira do ombro. Então vamos direto no ponto. Vindo no ponto, você dissolve a toxina e ela começa a correr por algum lugar para ser eliminada. São vários pontos de eliminação, né? A gente tem vários buracos. Por algum buraco vai sair. Eu posso explicar o seguinte, saída de emergência seria olho, ouvido, nariz, boca, pele, mas a saída normal todo mundo sabe por onde é. Que não incomoda tanto, o máximo pode dar uma disenteria, mas vai no banheiro, a sujeira saiu, ótimo. Agora, se você entende que aquela sujeira que está saindo tem que parar, e toma remédio para parar a disenteria, ficou lá dentro. Todo o trabalho de fazer dissolver para sair, o corpo fez um esforço danado para eliminar, com a ajuda do jorei foi mais fácil, mas você tomou remédio e parou a disenteria. Aí você fala, ai, melhorei. Melhorou não. É o que você está vendo no palco. Aparentemente você está melhor. Mas aquela sujeira que não saiu, ela mais para frente vai tentar sair de novo. Então, a gente dá muito trabalho para o nosso corpo. Deus criou o corpo perfeito. Eu diria que ele é autolimpante. Quando chega num acúmulo de toxina, ele fala, agora eu vou jogar para fora. E como ele faz? Vamos imaginar que não recebeu jorei. Como que o corpo faz para dissolver? Jorei é a luz de Deus. Quando ela entra no corpo da pessoa, é fogo, ela queima, tanto na parte espiritual como na física. Se ela queima, ela dissolve o que estava duro, o que estava solidificado. Se você não recebe jorei, o corpo também vai trabalhar. Como que ele faz para dissolver? Ele faz você ter uma febre. O coração acelera, começa a acelerar, vai esquentar seu corpo. O normal da temperatura da gente é 37, né? Tem gente que acha que 37,5 já é febre. Não, é uma febrícula.
Aí ele vai subindo, subindo a temperatura. É perigoso febre? Não. Quando você quer matar alguma coisa da água, de algum alimento, você não ferve? Mesma coisa o corpo. A temperatura sobe para, se tiver alguma bactéria do mal, alguma toxina solidificada, vai derreter e vai jogar para fora. Tanto é que quando o coração trabalha muito forte para esquentar o corpo, a pessoa não tem apetite. Porque tanto o coração, o pulmão e o estômago vão trabalhar junto. Então o estômago não pode alimentar, porque ele está trabalhando para a temperatura subir. Quando a febre baixa, naturalmente, não precisa de medicamento, porque vamos entender, vamos imaginar que a sua toxina estava na cabeça, você começou a ter febre para dissolver, aí ela começa a derreter e descer, para sair para algum lugar. Você tomou remédio para baixar a temperatura, a toxina para. Vamos imaginar que ela parou num ponto importante, você pode ter uma convulsão, você pode ter algum problema onde pode afetar muita coisa no seu corpo. Foi a febre que fez isso? Não, foi o medicamento que impediu aquela toxina de sair. E onde ela endurece, ela começa a dar sintoma no corpo. Então, Meshama também explica a causa de paralisia, a pessoa que tem derrame. Normalmente a pessoa tem derrame, às vezes paralisa só um lado do corpo, né? Ou direito ou esquerdo. Aonde ministra Jorei? Se foi no direito, no lado esquerdo. Aqui no hospital. Se foi no lado esquerdo, do lado ao contrário. Por quê? Porque no cérebro há um cruzamento. Cruza. Então, o que movimenta o direito é o esquerdo, o que movimenta o esquerdo é o direito. Está vendo? Aula de anatomia, viu? Então, entendendo tudo isso, fica mais fácil. A febre é ruim? Não, a febre é boa, é sua amiga. É ela que ajuda teu corpo a eliminar. Então, tem que baixar a febre? Não tem que baixar a febre. Foi Deus que criou. Deus criou o corpo assim. A gente começa a ter problema quando a gente entende de maneira errada. O que é bom, a gente acha ruim. A febre é boa, você acha ruim. O remédio é ruim, você acha bom. E assim começa a inverter a verdade. E isso tudo no mundo está acontecendo. Coisas boas interpretadas como ruim e coisa ruim interpretada como coisa boa. De uma coisa é certa, o que a maioria faz não é bom. Que a maioria não está num nível muito bom de entender, porque está com a cabeça muito ruim. Então, quem vai atrás da maioria também está com a cabeça ruim. Então, se parar um pouquinho para pensar, usar a lógica, para que a gente tem a cabeça? É para não agir por impulso. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Foi classificado como animal racional, mas não somos animais, somos seres humanos. Temos cabeça para pensar, temos escolhas. Animal não tem. A condição do animal é, sai todo dia para trás da caça para comer, senão ele morre de fome, é uma cadeia alimentar. Se você tirar a comida de um animal, você quer salvar um bichinho e é a comida do outro. Tem que entender todo o processo. Parece que é ruim o leão comer o cervo, né? Mas ele precisa comer. Por isso que tem muito mais cervo do que leão. Eu estava falando com ela hoje, a tartaruga bota 1000 ovos, a do mar. Ela enterra na areia e ela vai embora. De 1000 ovos, normalmente uma tartaruga vai chegar na idade adulta. Por que Deus mandou ela pôr tanto ovo se só uma? Para alimentar. Cadeia alimentar, para alimentar outros animais. Daí você vai querer salvar todas as tartaruguinhas. Alguém ficou sem comer. Então o ser humano começa a interpretar coisas que ele não entende. E começa a achar que Deus criou tudo errado. E parte do princípio do nosso corpo humano. Deus criou o corpo humano errado. Imagina a febre, vamos baixar essa febre. Imagina, deixar sair sujeira? Não, vamos impedir. Estou com uma dor, tomo um remédio para tirar a dor.
Gente, quem nunca foi no dentista? O que o dentista faz para tratar o dente? Dá anestesia. Por que ele dá anestesia? É para tu não sentir dor? É para ele poder trabalhar à vontade e tu não ficar ai, empurrando a mão dele. Só que quando acaba o efeito da anestesia, tu vai sentir tudo que tu não sentiu na hora. Aí o que ele te dá? Um remédio para não dar dor. Sendo que se tu na hora tivesse paciência, cada vez que doesse tu falava, ai, tá doendo, para. Aí ele vai mais um pouquinho. Bom, eu tô falando porque eu já tratei sem anestesia. Eu também já. E é bem melhor. Tu não sai com aquela boca torta, tu consegue comer. Mas ninguém quer sofrer nada. Aliás, as pessoas hoje em dia falam assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Mas fala pra ela, olha, tu vai morrer sem dor, vê se ela quer. Não quer morrer. A desculpa de não quer sentir dor é só desculpa. Então as pessoas não querem ter mais nada, não querem sentir mais nada. Elas querem ficar anestesiadas. E junto à anestesia também, a cabeça, anestesia o olho. Elas pensam que estão vendo, não estão vendo. Elas pensam que estão sentindo, não estão sentindo mais. As pessoas estão parecendo meio que robô. Os pais tratam os filhos como se estivesse dentro de uma redoma. Filho não pode ver gente que morreu, não pode ir em velório, como se a morte não fosse acontecer para ele depois. Fica poupando coisas que o filho não pode passar. Aí ele vira um adulto fraco. Um adulto que por qualquer problema arreia. Qualquer problema pede ajuda. Qualquer problema acha que vai morrer ou quer se matar. Porque não ganhou força. Não viveu. Ficou anestesiado uma vida inteira. Então, a gente sabe que o que dói faz bem. Estou falando para todo mundo sentir dor, mas para ter paciência e aguentar. Está com uma febre, aguenta. Está com uma gripe, aguenta. A gripe vai eliminar toda a sujeira do teu corpo. Mas se tu tomar um remédio para parar de sair sujeira do nariz, para parar de espirrar, para parar de tossir, não vai sair nada. Por que aconteceu essa pandemia? De tantas pessoas evitarem a gripe. Toda a sujeira que foi evitada nesse período todo ficou lá dentro. Aí depois que sair de uma vez só. Então, olha, eu estava conversando com uma pessoa, o marido dela, o filho dela trabalha num laboratório, e ela até está falando que ela tem uma pessoa que está com câncer, e o filho dela falou, olha, agora saiu um remédio que é top de linha. Melhor que qualquer quimioterapia para câncer. Sabe quanto o remédio? R$32 mil. Para ganhar dinheiro. 32 mil. Quem tem, paga. Quem tem, paga, porque não quer sofrer. Mas com Jorei ninguém sofre. A certeza de que vai ser salva eu não posso dar, mas que eu já vi muita gente ser salva já. A certeza que a medicina não vai salvar, é certeza, não salva. Os médicos vão apavorar, se não fizer o tratamento vai morrer. Tem que tratar enquanto é tempo. Você sai de lá desesperada. Depois que ele faz tudo que ele puder fazer no seu corpo, você tomar tudo que é remédio, fazer tudo que é tratamento, cirurgia, um belo dia ele fala, não tem mais o que fazer. Aí sabe o que você faz? Você lembra de Deus. A medicina não salva mais. Você primeiro pegou o seu corpo que Deus criou e entregou para o médico. Aí o médico fala que não dá mais, ele já fez tudo. Porque médico não faz o impossível, médico não faz milagre, só Deus. Aí você fala, então agora, meu Deus, o que eu faço? Deus quer de verdade te salvar. Só que de tanto que você mexeu no seu corpo, tanta droga que você injetou,
o seu corpo não aguenta mais. Mesmo que Deus quisesse que aquela porcaria saísse, o corpo não aguenta. E espírito nenhum fica, não habita um corpo que não aguenta. O corpo não aguenta, o espírito vai embora. Aí espera a próxima encarnação para ganhar um corpo novo. Então, antes que você receba a notícia do médico, não tem mais o que fazer, agora está na mão de Deus, porque às vezes eles até falam isso, né? Lembre primeiro de entregar na mão de Deus. Pode parecer superstição, mas quem já experimentou sabe que não. Quando você confia em Deus, quando você confia a sua vida para Deus, o resultado é diferente. Morrer, todo mundo vai morrer, tá? Mas o legal é morrer na hora certa e morrer bem. Dá para morrer bem? Dá. Como? Não sendo no hospital, trancada, na UTI, entubada. Dá para morrer em casa, com as pessoas que você ama, sabendo que você vai morrer, que você está já com o corpo velhinho, né? Isso é saber morrer, isso é morrer bem, assim como nascer bem. Então, uma certeza, vamos morrer. Mas como a gente quer viver entre nascer e morrer bem, com saúde? Então vamos saber para quem a gente entrega o nosso corpo. Para poder, cada vez que elimina a impureza, ganhar mais saúde. Então, usando o raciocínio, a lógica, a gente consegue entender. Ninguém pode tomar uma decisão de nada na vida por impulso. Quando você está preocupado, nervoso, não tome decisão. Se acalme primeiro, porque se tomar decisão preocupado, desesperado, vai agir por impulso. E como eu falei, quem age por impulso é animal. Animal não tem raciocínio. Ele está com fome, ele te ataca para te comer. Se ele está acuado, com medo, ele te ataca para se proteger. O ser humano não, ele pode pensar. Ele pode se acalmar. Ele raciocina. E ele vê o que é melhor para ele. Não o que todo mundo está falando. Assim mesmo também nem o que eu estou falando. Quem não concordar tem que ter cabeça e lógica para falar. Ela falou, mas... né? A maioria das pessoas nem experimentam as coisas. Ela ouviu falar, alguém falou mal, até de alguém, nem conhece a pessoa, alguém já falou mal daquela pessoa, ela nem quer conhecer. Ou de uma religião, ou de qualquer outra coisa. Alguém falou do lado negativo, a coisa ruim, ela não se dá uma chance de conhecer para ela poder falar aquilo é bom ou ruim. Ela já vai pela ideia do outro. E às vezes ela está vendo que não está acontecendo, que aquilo é ruim, mas ela não dá o braço a torcer de falar, isso não é bom, não quero mais. Ela quer teimar sem resultado, mas ela vai. Sem resultado, mas ela continua. Então o importante o que é? É ter um resultado bom. Se não está tendo, uma coisa está de errado. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, tá? Boa noite.